Boa tarde, meu nome é João Gabriel, tenho 23 anos, sou consagrado celibatário da comunidade Mata Dolorosa e me foi pedido para contar um pouco para vocês da história do Marcelo Henrique Câmara, que se tornou servo de Deus recentemente. Ele foi um jovem como eu, como você, e que dedicou a vida dele a Deus. O Marcelo nasceu em uma família católica, mas ainda bem jovem seus pais se separaram. Então ele viveu esse flagelo, vamos dizer, a primeira cruz da vida dele foi a cruz da separação dos pais. O Marcelo morou algum tempo com a sua mãe e depois também passava um tempo com seu pai. Porém, com o passar dos anos e do tempo, Marcelo foi entendendo realmente o que tinha acontecido. Na época ele ainda era um adolescente, estava indo para o início da adolescência dele, e ele foi entendendo o que tinha acontecido, essa separação. Sua avó sempre foi muito religiosa, incentivava ele a participar da missa e tudo, porém, como qualquer adolescente jovem, ele ia às vezes obrigado em datas importantes, mas não era da cultura familiar dele, por parte da mãe de maneira especial, a participação da missa frequente, dominical, participação em movimentos, isso não era comum na família dele. Porém, em 1997, Marcelo ele vai então ingressar na Universidade de Direito e no primeiro semestre da universidade ele é convidado para poder fazer um retiro chamado Emaús. Não é a caminhada de Emaús, é um outro retiro, um retiro que começou em Florianópolis, e é um retiro de jovens, e ele viveu esse retiro em 1997. E nesse primeiro semestre da faculdade, onde ele estava conhecendo a ciência, sempre se mostrou um jovem muito aplicado ao estudo, ao conhecimento, Os professores dele narram, no livro, que eu tenho até aqui para mostrar para vocês, que é No Caminho da Santidade, que é uma biografia dele, que foi escrita por uma de suas amigas, de faculdade, e também amigas da fé, que se tornaram amigas da fé. O Marcelinho, ele então teve essa experiência de Deus que foi transformando todo o coração dele a partir daqueles dias de retiro. Ele saiu daquele retiro com um desejo de santidade muito profundo, tão profundo que ele levou não só ele, mas a grande parte dos amigos dele, a também aderirem a participação nesse movimento. O Emaús é um movimento, ele existe até hoje e é grande, existe no Brasil inteiro, em muitos lugares do Brasil. E ele começou a participar desse movimento e foi buscando estudar cada vez mais a doutrina, a fé, e junto com isso o estudo também da própria faculdade. Ele foi entendendo que para ser um cristão de verdade ele precisava ser um bom estudante, um bom aluno, e então ele foi buscando conhecimento, foi buscando através das fontes da fé. Os amigos dele contam que o carro do Marcelo era lotado de livros, como uma biblioteca. Tinha livros da faculdade e livros da igreja. Ele não perdia um momento. Todo momento que ele tinha, ele dedicava então a poder fazer a leitura de algum livro, tanto da escola, no caso da escola superior, do curso de Direito, quanto dos livros da fé, que ele conhecia e defendia com muito amor. Ele participou de um grupo, que hoje a gente poderia dizer um grupo jovem, que ele era o coordenador desse grupo, o orientador e aquele que passava as formações. Então ele se aplicou muito ao estudo da doutrina. Existem vários áudios ainda, graças a Deus, foram conservados, de participações dele, entrevistas na Rádio Emaús, na rádio do Movimento Emaús, que ele era questionado sempre sobre a santidade. Mas o Marcelo ele foi sendo cada vez mais interpelado a buscar Deus. Como qualquer jovem, ele pensou assim: para poder ser santo e me entregar todo a Deus, eu preciso entrar num seminário. E aí foi o que Marcelinho pensou em fazer. Ele falou com o diretor espiritual dele que ele queria ser então padre. Mas sendo orientado ali pelo padre, o diretor espiritual dele,
foi percebendo que o desejo dele era de santidade, e a santidade não se resumia só nisso, né? E ele teve a grande graça de conhecer São José Maria Escrivá e conhecer o livro O Caminho. São José Maria Escrivá, né, para você que não conhece, foi um sacerdote, né, espanhol, fundador da Prelazia da Santa Cruz, que conhecemos comumente como Opus Dei, né, ou a Obra de Deus, em português, né, traduzindo do latim. Então ele teve essa experiência de Deus fantástica, de descobrir que ele poderia, no dia a dia dele, ser santo, que ele não precisava de grandes coisas para buscar a santidade. Então ele começou a ir encontrando cada vez mais a espiritualidade de São José Maria Escrivá. O padre Fábio, né, o padre Flávio Sampaio de Paiva, né, que era o seu diretor espiritual, também era muito influenciado pelo Opus Dei, foi ajudando ele a descobrir que a santidade estava nas pequenas coisas. E assim ele começou a ter um plano de vida ainda mais regrado, né? A sua avó e sua mãe contam como era o plano de vida do Marcelo. Aí vamos pensar, um santo devia ser muita oração. Não, ele não tinha um lugar na casa dele de oração, ele não tinha uma capela na casa dele, ele não tinha um quarto de oração, um quarto de guerra, como algumas pessoas têm. Ele, nem no quarto dele mesmo ele fazia a oração dele, ele se sentava na sala e ficava na sala por volta de 2 horas. Conta a mãe e a avó dele, contam esse relato, né, que ele ficava cerca de 2 horas em oração. E todos os dias, nesse momento, eles viam que ele estava rezando o rosário, né, no caso o terço, né, ele fazia a oração do terço, fazia a oração da Bíblia, porque eles viam ele com a Bíblia aberta, e também com um livro espiritual. E algumas vezes, logo depois da oração, ele já começava os estudos, né? E ele foi se aplicando na faculdade cada vez mais, né? Ele se tornou um aluno de grande destaque, né? O que levou ele bem jovem, né, a se tornar mestre, né, em Direito também, né? Na área dele, ele conseguiu, muito jovem, né, se tornar não só advogado, mas também professor substituto da Universidade Federal de Santa Catarina, né? E ele teve essa vida dedicada ao estudo e à oração e à busca do serviço dos outros. Todos contam que o Marcelo ele dava a vida dele para o outro quando fosse necessário. Quando foi questionada a situação vocacional dele, então ele percebeu que não precisava ser padre, então ele seria um leigo consagrado, seria casado, qual seria a vocação dele? Ele descobriu que a vocação dele era um chamado ao matrimônio. E ele começou então a buscar. E ele tem uma namorada. E a própria namorada dele, né, conta no livro, né, ela narra isso no livro, que ele foi assim, o namorado mais especial que ela teve, porque eles, na hora de terminar, ele deu um buquê de flores para ela, né? E fez uma carta muito bonita, uma despedida muito bonita, que não era nem um pouco comum, né, no final de um relacionamento, porque ele sempre se preocupava com o outro com muito, muito amor. E ele decidiu terminar aquele namoro porque ele percebia que ele não estava se dando por inteiro para aquela pessoa. E um dia, né, questionado, né, pela médica que acompanhava ele, né, ele estava sendo acompanhado, né, e a médica, nessa busca de poder ir acompanhando ele, ela questionou para ele: Marcelo, mas por que você não namora, não casa, né, não busca alguém? E ele falou assim: o matrimônio é uma vocação em que eu preciso me dar por inteiro ao outro, e eu não estou inteiro. Eu digo isso porque foi logo em 2004, ele foi surpreendido com um linfoma. Então, por conta disso, ele começou um tratamento do linfoma, e o linfoma se tornou depois um câncer, né? E aí esse câncer, né, ele foi evoluindo cada vez mais. E nesse percurso todo a gente pode pensar um jovem recém-formado em Direito, tinha acabado de fazer o mestrado dele, já era professor substituto de uma Universidade Federal de Santa Catarina,
queria ser promotor de justiça, ele não queria ser juiz, ele queria exercer a atividade de promotor de justiça porque ele queria poder ajudar as pessoas a poder ter a pena abrandada. Então ele queria que as pessoas pudessem ter essa oportunidade, e ele consegue fazer isso, né? Porque mesmo no hospital, no meio do tratamento, ele não parou os estudos dele. Ele só deixa de dar aula quando ele desmaia, né? No momento da aula ele passa muito mal, e aí então ele percebe que ele não poderia mais continuar dando aula, e esse percurso espiritual dele de entrega foi crescendo, ao ponto que, por exemplo, ele ia dar aula, né, aos finais de semana, e sempre que fosse necessário ele ia dando aula, ele ia se entregando para os outros, né? Ele ia se entregando para aqueles que necessitassem dele, né? Para aqueles que precisassem, né, de alguma palavra amiga. Então ele nunca ficou preso no linfoma que ele tinha, e em todo o sofrimento que aquele linfoma trazia para ele não se preocupava, ele não queria, né, saber se aquilo realmente iria, né, prejudicar ele. Tanto é que quando a médica, né, fala para ele que o linfoma tinha evoluído e que agora ele tinha uma leucemia, a médica se surpreende com a resposta dele, porque ele diz para a médica assim: então, qual é o tratamento que vamos fazer? Né? E diferente do que qualquer jovem poderia ter feito, descobrindo que tinha acabado de descobrir que tinha a leucemia, né? Diferente disso, ele teve essa resposta de amor. Essa resposta foi muito influenciada por São José Maria Escrivá, sem dúvida, e o espírito do Opus Dei. O Marcelinho, ele começou a participar, né? Me desculpa se sempre falar como Marcelinho, porque eu tenho ele como um amigo do céu, realmente, assim, como alguém muito próximo de mim, apesar de não ter tido a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. Mas o Marcelinho, ele tinha um amor tão grande, né, aos ensinamentos de São José Maria Escrivá, que todo 15 dias ele ia até Curitiba para poder ir ao centro do Opus Dei, que é um lugar onde tem as reuniões, e ele fazia a direção espiritual dele de 15 em 15 dias. Quando ele foi internado no hospital, ele começou a fazer a direção espiritual dele semanalmente, com um padre da obra, né? E também com um numerário. Um numerário é um membro celibatário do Opus Dei que acompanha também as pessoas, né? Tem o seu trabalho profissional. E ele não parou de exercer a profissão dele lá dentro. Muitas pessoas iam até lá para poder buscar soluções jurídicas, né, com ele, ao ponto que o próprio hospital, né, o diretor do hospital, vendo por bem, achou que não seria mais adequado que as pessoas fossem até lá. No finalzinho ali do tratamento do linfoma, ele ainda muito debilitado, foi levado pela mãe dele para fazer a prova para a promotoria, né, para se tornar promotor de justiça, e o Marcelinho, ele passou entre um dos 5 primeiros, né, ele foi um dos 5 primeiros naquela prova, e que teve uma nota assim fantástica, e o estudo todo que ele tinha era o que ele realizava todos os dias na cama no hospital, né? Porque ele ficou esse tempo inteiro no hospital, e quando ele retornava para casa ele continuava também estudando e se dedicando ao estudo. E ele foi mostrando aos amigos dele que para ser santo não é necessário ter experiências místicas, não é necessário que eu saia do meu trabalho, não é necessário que eu não faça a faculdade. Pelo contrário, é necessário que eu seja a diferença dentro da minha faculdade, é necessário que eu seja a diferença dentro do meu serviço. O Marcelo, ele atuou pouco tempo como promotor de justiça. Assim que ele foi nomeado, né, assim que ele foi nomeado promotor de justiça, logo depois ele então teve a descoberta da leucemia, e aí teve que ir para o hospital. E foi providencial, porque graças a isso ele tinha uma condição agora financeira um pouco melhor, o que pôde fazer ele tentar um tratamento para a leucemia que era muito caro na época, né? Era um tratamento novo no Brasil, e ele conseguiu fazer, porém não era o suficiente, não foi o suficiente para a vida dele. E ele sempre trazia isso. São José Maria Escrivá dizia sempre, né, que todos os dias ele queria
viver o dia dele com uma cruz, mas com alegria. E ele, quando entrou para o Opus Dei, Marcelinho, ele deixa o movimento de Emaús e ingressa para o Opus Dei ali por meado dos anos de 2002, 2003, agora eu não vou me recordar, se não me falha a memória. Ele pede admissão como membro do Opus Dei. Né? Na Opus Dei não se tem uma consagração, eles chamam de oblação. Ele fez a oblação dele. A associação, né, da Opus Dei se chama Prelazia da Santa Cruz. Então ele fez a oblação dele a Santa Cruz num dia do ano de 2002 ou 2003, perdão, que agora realmente eu não consigo recordar. E foi muito importante para ele isso, porque quando ele começou a experimentar a enfermidade, ele foi entendendo que aquela enfermidade que ele estava vivendo, que tudo que ele estava vivendo, fazia parte da vocação dele. Ele falou: eu fui muito feliz de ter descoberto a Opus Dei, eu fui muito feliz de ter descoberto a santidade no cotidiano, eu fui muito feliz por poder ter descoberto que eu não precisava de fazer grandes coisas para ser santo. Tanto é que se você botar no Google, você vai ver inúmeras fotos dele, careca, né, por causa da leucemia e o linfoma também, o tratamento do linfoma já tinha feito ele se debilitar muito. Ele ia em todas as festas, né, e quando eu falo festas aqui, né, festas que fossem adequadas para um cristão estar, né, churrasco, né, entre os amigos da universidade, ele participava e sempre estava. E ele diz também, né, ele conta que ele só saía daquele espaço quando realmente ele percebia que aquilo dali não era mais um ambiente adequado para um cristão. Mas ele participava dessas realidades, né? Ele participava daquilo que para os outros era algo assim, meu Deus, muito grande, era algo assim muito, muito diferente, que ninguém faria. Como que o Marcelinho vem viver no meio da gente, ele é muito santo e tudo. E ele veio então a falecer, e perto ali da morte dele, que acontece em 2008, na Quaresma, né? Na verdade, na Semana Santa, ele morre, né? É muito bonito e providencial, né? Que a morte dele foi numa quinta-feira santa, né? E ele entrega a vida dele em oblação, né? E a Cristo na cruz, como ele queria. E sempre que iam visitar ele, ele falava isso: eu estou agora vivendo a minha parte no sofrimento de Cristo. Eu estou vivendo agora o que o nosso Padre nos ensina, né? Para quem não sabe, né, quando os membros do Opus Dei costumam chamar, né, o São José Maria Escrivá, os membros na Opus Dei entre si chamam São José Maria Escrivá de nosso Padre, né, porque eles têm esse amor e carinho muito grande ao fundador deles. Então ele sempre dizia isso, né, que o padre, né, no caso o nosso padre, que é São José Maria Escrivá, ensinava esse caminho de cruz, que na verdade era o caminho de Jesus, né? Ele teve um grande mestre que foi São José Maria Escrivá, que pôde ensinar muito para ele a partir dos escritos. Não foi fácil, e às vezes as pessoas olhavam debaixo da fechadura para ver: ah, não, talvez deve ser uma coisa louca, ele deve estar só fazendo isso na nossa frente. Mas não, olhando pela fechadura, as pessoas viam que ele estava sereno, lendo os livros, preocupado com as pessoas, tentando entrar em contato com as pessoas, entrando em contato com juízes para tentar diminuir pena de pais de família, que eles sabiam que não tinham feito coisas tão graves assim, né? Então ele buscou ao máximo viver a caridade e o esquecimento próprio. E perto da morte dele, ele já de alguma forma sentia no coração dele que chegava o tempo dele. Ele chamou a mãe dele e falou: mãe, eu acho que Nosso Senhor vai me levar, mas eu quero que a senhora não se preocupe. E ele foi preparando a mãe dele para aquele momento, e ele começou então a agonizar, a sofrer, e ele só falece, né? E é uma parte muito bonita do relato da mãe,
ele só falece quando a mãe dele faz uma oração a Nossa Senhora. A mãe dele, que não tinha uma fé tão viva, tão forte, mas foi crescendo por conta da fé dele. A mãe dele fez uma oração para Nossa Senhora e disse assim: mãe, meu filho já sofreu muito aqui, agora a senhora pode levar ele contigo, agora você é a mãe dele. E quando, eu fico até emocionado de falar, porque quando ela fala essa frase, né, ele tem essa experiência, né, de ir para o céu, encontro de Deus, né, e é maravilhoso ver isso. A mãe dele teve uma conversão assim muito profunda de coração, os amigos dele também. Ele influenciou muito o setor jurídico de Florianópolis, muito mesmo, né? Ele morava perto do território dos ingleses, que eles chamam, então ele influenciou muito aquela região, e a partir da morte dele começaram a visitar o túmulo dele e começaram a buscar muito a ele, principalmente pessoas que queriam passar em concursos públicos, começaram a rezar e a pedir a intercessão de Marcelinho. E muitas pessoas eram alcançadas com essa graça, né? Pessoas que queriam passar na prova da OAB, pessoas que queriam entrar para o curso de Direito, pessoas que queriam passar para concursos da promotoria, para concursos para serem magistrados, enfim, diversos concursos e realidades ele foi ajudando. E ele se conta, né, de maneira especial, né, de casos também de pessoas que estavam com muito receio, né, de morrer, pessoas que tinham pensamentos de morte, uma depressão profunda, e que foram curadas, né, graças à intercessão, né, do Marcelo Henrique Câmara. No dia 25 de novembro de 2018, aconteceu então, né, no Largo São João Paulo II, porque São João Paulo II foi a Florianópolis, e na visita de São João Paulo II a Florianópolis foi lá que ele disse que o Brasil precisaria ter muitos santos, e eu tenho certeza que o Marcelinho foi tocado por essa palavra de São João Paulo II. E nesse dia, então, a Associação do Marcelo Henrique Câmara, né, que é a responsável pelo processo de beatificação dele, né, entregou o libélulo, né, que foi a súplica de causa de beatificação, né, para o arcebispo Dom Wilson. E, então, no dia 25 de março de 2019, na solenidade da iniciação, o edital, né, foi assinado o edital público, né, convocando e tornando público o libélulo, né? E a partir dali foi acontecendo. E esse ano também, de novo, em março, ele teve então junto, né, no mesmo dia do nosso estimado também Padre Léo, ele teve a graça, né, de se tornar um servo de Deus, né, e ser reconhecido pela Igreja como um possível candidato a se tornar santo, né? E isso é muito bonito. E eu queria partilhar com vocês disso, porque quando eu li eu ganhei esse livro da minha mãe, e eu não tinha ideia de quem era esse jovem que tinha esse sorriso, né? Que tem esse sorriso e que era normal. Eu fiquei encantado, porque eu falava assim: meu Deus, que jovem é esse, né? E pessoalmente na minha vida, o Marcelinho fez que eu reencontrasse dentro de mim também o próprio sentido da santidade que eu buscava, né? Então ele me ajudou e me ajuda hoje em todo o processo da minha vida vocacional, né? Como leigo que sou, né? Sou consagrado, celibatário, mas eu sou leigo, né? Não sou religioso, eu não fiz profissão de voto, né? Eu vivo numa associação leiga, como ele viveu também, né, na Opus Dei, né, que é uma prelazia, é um outro tipo de instituição, mas também leiga, né, e laical, e ele viveu também, e eu também vivo, e foi muito bonito perceber todo esse caminho que foi sendo trilhado por ele. Uma última curiosidade, né, para aqueles que quiserem saber, no site da Opus Dei, né, vocês encontram um vídeo
com a história dele muito melhor contada do que eu, né? E um vídeo muito bem feito, né? Pela obra aqui do Brasil, contando a história dele, né? E a partir da experiência, né, da autora, né, da Maria Zoé Espíndola, que era amiga dele também, né, amiga do curso de Direito, amiga na igreja, e que acompanhou muito do caminho de santidade dele, né? Então, eu acho que, em geral, é isso que eu queria partilhar um pouco com vocês, é um pouco dessa realidade que eu queria deixar aí, para que vocês pudessem estar buscando, né? A causa de canonização, né, o processo dele, não foi aberto pela Prelazia da Santa Cruz, pelo Opus Dei. A própria Diocese abriu. Tamanha era a santidade, nem foi necessário que a associação que ele fazia parte, no caso a Prelazia da Santa Cruz, abrisse o processo, como canonicamente costuma acontecer, porque ele era membro dessa prelazia. Porém, a própria diocese dele abriu o processo, né? E isso mostrava o quanto foi influente a vida dele naquele espaço curto de tempo, né? E de vida também daquele jovem que ensina a gente a viver na justiça e na fidelidade a Deus, né? no serviço ao irmão. Eu sempre estou falando que a última curiosidade, mas tem mais uma porque me toca muito. Nessas idas até Curitiba, que demoravam bastante tempo, né? Quem conhece a distância, né? Florianópolis e Curitiba não ficam tão próximos. Ele ia rezando o rosário, partilhando com os amigos dele, e ele foi o terceiro, né? O terceiro membro supernumerário do Opus Dei lá em Florianópolis. E a partir dessa experiência se construiu também em Florianópolis a obra, né? Como hoje ela existe lá, né? Muito mais forte a partir do sim de um jovem, como eu, como você, né? Que deu a vida, que entregou a vida de uma maneira assim tão simples, tão comum, né? Que chega a ser até a gente olhando, lendo o livro e vendo a vida dele, tu fala assim, o que ele fez demais? Ele amou, só isso, né? Ele amou, rezou e encontrou o sentido de um trabalho santificado, né? Então, minha dica de leitura para vocês é essa, No Caminho da Santidade, do Marcelinho, a vida de Marcelo Câmara, um promotor de justiça da Maria Zoé Espíndola, que tem inclusive o sobrenome da família da minha avó. E, enfim, minha avó também, né, ela tem a descendência dela lá do sul, não sei se eles são parentes, né, nem quis perguntar isso para minha avó, mas é uma realidade bem interessante ler esse livro. E O Caminho, que é um livrinho que a gente pode ter de bolso para a nossa oração, que foi o livro que fez ele encontrar o caminho também para a santidade, que levou ele com certeza para o céu, sem dúvida nenhuma. Então é isso, um abraço. Quem tiver alguma dúvida pode me procurar, né? Pode procurar lá no Instagram, né? João Gabriel _CMDJ, e pode mandar lá no direct uma pergunta, dúvida, qualquer coisa do gênero que eu possa tentar tirar para você também. Eu estou tentando conseguir mais santinhos dele, né? Eu tinha muitos, já distribuí bastante, mas se você quiser algum santinho dele, entre em contato comigo lá pelo Instagram. E também, assim que saírem as relíquias, eu também, né, espero poder distribuir algumas aí para vocês. Um abraço, fica com Deus e é isso. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo, chorando, nesse vale de lágrimas. Eis a vós, advogado nosso, desse vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém.
servo de Deus, Marcelo Câmara, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.